Boa tarde, pessoal. Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra e escritora e estou aqui com vocês hoje no programa Conexão. Conexão SM é um programa para trazer reflexões para vocês. Eu espero que tenha essa contribuição, porque cada vez mais nós observamos o quanto as pessoas vivem mal, né? E eu venho repetindo isso. Então eu espero que faça sentido e que vocês possam ter melhora na qualidade de vida. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é professora, psicóloga, psicanalista, e quando eu falo professora, ela já foi professora de muitos psicólogos por aí, psiquiatras. É Maria Auxiliadora Marques, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e nós vamos conversar hoje sobre a solidão na adolescência. Cada vez mais nós observamos os adolescentes muito sozinhos, e os índices são alarmantes quando a gente pensa em doença psíquica relacionada a crianças e adolescentes, né? Semana passada nós falamos mais focado nas crianças e hoje nós falaremos um pouco mais dos adolescentes. O RAPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial, falou que a maior incidência, nós temos observado uma incidência muito grande em 2024 na quantidade de transtornos psíquicos em crianças e adolescentes, até em alguns momentos mais alta do que nos adultos. Quando nós pensamos em estatística, em média, 1 a cada 6 crianças, entre meninos e meninas, são acometidos pela OMS por algum transtorno psíquico. Então, gente, isso é assustador, né? Eu sou muito sensível, atrelada a isso, e falo que é de dar dor no coração. Por quê? Quando a gente pensa em criança, adolescente, nós pensamos que eles são mais vulneráveis, ainda não estão com uma estrutura da personalidade formada, não têm força suficiente para lidar com essas dificuldades todas, né? E estão despreparados. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com a saúde mental em alta no aspecto assim, que temos muitos profissionais dedicados, eu até falo para os meus pacientes, eu falo, nossa, vocês têm uma oportunidade que na minha geração nós não tínhamos. Então, assim, isso é muito interessante. Muitos pais que são acolhedores e observadores levam as crianças para que tenham qualidade de vida, né? Então eles chegam por ansiedade, depressão, pânico, e depois eles continuam para se conhecer. Essa busca do autoconhecimento, cada vez ela tem ficado mais forte. Isso é muito interessante, é muito satisfatório. Então nós estamos aí, temos 2 pontos para olhar. Ao mesmo tempo, essas crianças estão sofrendo cada vez mais, né, com essa solidão, com os transtornos psíquicos, mas também estamos na era que elas podem procurar tratamento. Então nós vamos aproveitar hoje a Dora, e eu gostaria que a gente começasse a falar um pouco, Dora, sobre o fato que eu venho observando, né? Eu falo que a prática, tem uma frase antiga que eu gosto muito, que a prática vale mais do que a matemática. E o que isso quer dizer? Que eu observo muito quantas crianças vão entrando na adolescência e já estão sozinhas em casa. Essa vida muito corrida, atribulada, cada vez mais a sociedade tem ficado exigente e muitas pessoas têm dificuldade em colocar limites, nem sabem o que fazer com os filhos e também não sabem quantas atividades colocá-los, que é outro fato que talvez a gente tenha que pensar, né? Os adolescentes estão sem tempo, então eles estão em muitas atividades. Talvez esse seja um tema importante para a gente abordar aqui. E eu observo que eles ficam muito sozinhos. E qual a influência disso nessa faixa etária que nós pensamos que é praticamente uma metamorfose, gente. O boom hormonal, as alterações hormonais, então essa passagem criança para adolescência é uma fase muito sofrida, muita responsabilidade, eram crianças, de repente, tem que entrar em contato com todas as responsabilidades no estudo, na vida, as escolhas para o futuro, então realmente é uma fase muito difícil. Bom, eu me apeguei bastante à palavra solidão, que você repetiu, né? Falando as crianças, os adolescentes já entram na adolescência vivenciando a solidão. E, por incrível que pareça, a gente pode olhar essa solidão sob 2 pontos de vista, pelo menos, que eu estou agora pensando aqui. Um ponto de vista é de que elas estão sozinhas em casa, né? Então, elas estão sozinhas nesse ponto de vista. O outro é que elas estão sozinhas no sentido de que estão longe dos pais. Mas, por incrível que pareça, as crianças hoje, ou os adolescentes, eles estão muitas vezes sozinhos em casa, longe dos pais, mas absolutamente acompanhados através da internet, né, de um mundo que vai muito além, inclusive, da vivência relacional com os pais. Então, é uma ilusão a gente também pensar que as crianças estão em solidão. Elas estão acompanhadas de elementos que vão além daquela família.
E isso tem, evidentemente, uma complicação. Se antigamente, né, a criança, o adolescente ia para a escola, tinha um grupo de amigos, os grupos da própria escola, os grupos do que a gente vai chamar de adolescência, naturais, que é uma vivência natural, a busca do adolescente pelo grupo, hoje esse grupo ele se amplia, não fica só na escola. Ele continua em casa com os colegas através do celular, das redes, né? E também esse adolescente ele se conecta com muitos outros caminhos na rede, que vai além da rede social e de muitos outros, como jogos e fazendo parte de, vamos dizer, clubes através da própria internet, vivenciando assim o mundo deles com esses elementos. Então, isso realmente é preocupante. Se eles ficassem em casa sozinhos, sem internet, nós teríamos outro tipo de vivência, que provavelmente também não seria tão interessante, mas, por outro lado, eles não estariam expostos a valores, a novidades, a mudanças, a desejos que vão além daquilo que é vivenciado na família. Por um lado, é muito bom, né, você ter contato com o mundo além da família, mas de fato, os pais nem sabem o que é que os filhos estão vivendo, o que é que os filhos estão sabendo, e eles não participam, de fato, da vida desse adolescente. Então, nesse sentido, existe uma solidão, porque os pais, de fato, acabam não acompanhando o que se passa com o adolescente. Uma das queixas que nós mais escutamos, né, Dora, não só no consultório, quanto amigos, colegas, é o quanto os adolescentes não se abrem, não falam, não dividem. Sim. E agora, parando para pensar nessa frase, né, que é algo muito comum, eu penso que vale a pena nós falarmos sobre ela, é isso, né? As crianças estão sozinhas, na verdade, elas estão sozinhas pensando no âmbito familiar, pai, mãe, irmão. Sim. Mas e as companhias, e as inúmeras companhias que ninguém Sim. conhece, né? Sim. Então, assim, e o pior, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nem eles conhecem. Sim. Então, realmente é assustador, né? São companhias que eles muitas vezes acreditam ser amigos, e aí vem decepção, frustração, quando acontece qualquer coisa e não sai da forma que eles planejam. Uhum. Realmente a gente tem que ampliar isso, porque é uma solidão das pessoas reais. Das pessoas próximas dos familiares. Mas eles estão em contato, né, com um mundo muito além dessa família. O interessante é que acaba que esse jovem, porque ele, como você falou, ele não conhece essas pessoas, acha que conhece, acha que não conhece, mas eles acham que conhece sim. Porque naturalmente, cada vez que a gente vai vivenciar um movimento relacional com o mundo, nós criamos uma forma adaptativa que é vivenciar o estereótipo. Então, acreditar em determinados comportamentos, frases, movimentos, que são naturalmente entendíveis através do próprio grupo, criados pelo grupo para as pessoas se relacionarem. Mas, né, é um estereótipo que aquele jovem está se ligando. Não é algo afetivo, né, não é algo que a gente vai dizer que seja reconhecível no sentido de princípios e valores que ele foi criado na família. E veja, não estou dizendo que são bons ou ruins, estou dizendo que são diferentes. Sim. E eles, o pior, muitas vezes esse é o pior, não tem o retorno do ambiente para que ele possa balizar esses novos valores, esses novos princípios para poder se relacionar e criar o que a gente chama de identidade, que é a identidade pessoal. Né? É sabido que o jovem, nessa época ainda da adolescência, não fechou, não estruturou completamente a sua personalidade, faltando aí, nesse caso, os elementos identificatórios com o mundo, para ele se fortalecer. Então, há necessidade de um retorno no sentido de que você possa refletir junto com uma outra pessoa a respeito daquilo que você está aprendendo, que você está pensando. E não vai ter. Nós temos uma dificuldade significativa em relação a isso. A massa não vai vivenciar isso. Um outro adolescente, evidentemente, vai encontrar um grupo que tem um pouco mais da identidade pessoal deles e vai poder se conectar. Mas, de fato, são estereótipos que eles se ligam naturalmente para poder se adaptar. E essa coisa entre a realidade e o que eles criam na mente, muitas vezes é muito confuso o que é real, o que é fantasioso, né? E nesse caso, eu estava falando na nossa última reflexão de quarta passada,
essa coisa sobre ser é pertencer, essa coisa do olhar, de a criança se vê através do olhar dos pais, do olhar dos adultos, Sim. e esse olhar tem faltado. Então, assim, se ser tem correlação com pertencer e que a identidade é formada Sim. a partir desse retorno, cada vez mais fica difícil, né? E pensando ali que eu falei metamorfose, imagina assim, para uma criança que entra na adolescência e vai para a vida adulta, que é exatamente a gente comparar uma larva e uma borboleta. Aqui tem uma identidade, até chegar aqui é muito diferente. Então pense essa mudança, parece um exemplo assim, esse é um exemplo que eu gosto muito, mas parece um pouco tosco, mas não é uma mudança muito grande, é uma nova vida, e muitas vezes uma vida, pensando nesses amigos desconhecidos, nessa vida desconhecida, uma vida extremamente preocupante. E o que realmente mais me chama a atenção é o quanto os pais cada vez mais sabem menos sobre a vida dos adolescentes. E pensando nesse quesito, o que você pensa que os pais poderiam fazer para participar mais da vida desses adolescentes? Que, gente, eu fico observando muitos, eles pedem de uma forma muito torta, assim, né? Eles gostam muito de testar. A criança testa pai e mãe, adolescente testa pai e mãe. E o jeito que eles testam, os pais, muitas vezes os pais não toleram, não percebem. Então, que formas, que elementos nós poderíamos citar? Isso é algo muito complexo, mas que elementos ou que reflexões nós poderíamos trazer para os pais para eles se vincularem mais, saberem mais sobre a vida dos adolescentes, Dora? Essa frase aí, né, saber mais sobre a vida dos adolescentes é extremamente complicada, porque são informações que os adolescentes não vão, não querem, não desejam, fazem questão de não passar para os pais, por conta do julgamento dos pais e do julgamento do próprio adolescente, que tem que se identificar com o grupo deles e não vivenciar simplesmente aquilo que seria o que a gente vai chamar de continuidade dos princípios e valores da família. Existe isso, mas há necessidade no período da adolescência que esse jovem consiga se identificar com os colegas e se ver além da família. Isso é extremamente importante para ele modular o jeito de ser dele, se adaptar no mundo em que ele vai conseguir produzir como um adulto, se sentindo bem, se sentindo ele. E, evidentemente, né, trazendo tudo aquilo que ele vivenciou na família. O adolescente, né, ele não tem nada para comunicar para os pais. É interessante isso. E isso é o que você falou, é extremamente frequente. Os pais dizem assim, mas ele não fala, eu pergunto como é que foi na escola, não responde, até na infância também, né? Mas não é isso que a gente precisa. Nós não temos, os pais não têm que ter informações a respeito do que se passa com os filhos na escola, do tipo, eu conversei com esse, falei com aquele, a festa foi assim, assim, assado, contando detalhes a respeito do que eles viveram. Mas que você possa vivenciar, sim, algo junto com os seus filhos. Só que esse processo, Silmar, ele começa na infância. Não adianta pais quererem recuperar simplesmente os filhos na adolescência. É um contínuo. E esse contínuo significa o quê? Se na infância você consegue conversar com o seu filho e vivenciar aquilo que o filho está vivenciando, que não é brincar com as crianças, porque você não vai brincar como criança, você vai brincar como adulto, então não é uma brincadeira, mas é vivenciar situações com as crianças, acompanhar essas crianças e naturalmente ajudá-las a estabelecer esse vínculo relacional. Essas crianças se tornarão adolescentes que não vão dar informações aos pais, porque não tem sentido nenhum isso, né? Não é isso que funciona na mente deles, mas elas vão poder continuar convivendo com esses pais. Evidentemente vai ter uma fase que a gente vai chamar às famílias. Continuidade do pertencimento a essa família, mas com o reforço interno dos vínculos, dos grupos que esse adolescente vai vivenciar e que naturalmente ele vai levar para a vida dele no sentido de identificação, porque cada um, né, não vai virar um pai ou uma mãe, né, não vai ser idêntico a pai e mãe ou o que o pai e a mãe acham que é certo. Ele vai criar os princípios e valores deles e por isso ele precisa desse contato com o mundo. Mas os pais que conseguem estabelecer esse vínculo desde a infância vai naturalmente na vida adolescente vivenciar aquilo que tiver que vivenciar. Ele não vai vivenciar a festinha do filho, né?
ele não vai vivenciar o dia da formatura, do ensino médio dos filhos, como se ele fosse um elemento da família, como se estivesse comemorando o aniversário da criança. Mas ele vai vivenciar de acordo com os princípios que esse jovem foi criar, né? Um momento, um sentido, e isso é o que tem de maior valor. Então, pais que desejam saber informações não vão ter contato com os filhos. Pais que querem realmente vivenciar algo junto com eles, que significa passar por questões boas, ruins, né, por situações em que os dois, o grupo, pode resolver alguma questão juntos, e isso é o que vai fazer a diferença. Mas a gente percebe muitas dificuldades dos pais, e isso não é uma coisa de hoje não, é uma coisa muito antiga. Sim. Só que antigamente também era um pouco mais clara essa situação, no seguinte sentido, né? Antigamente, mundo da criança, mundo da criança, mundo dos adultos, mundo dos adultos. Dos adolescentes a mesma coisa. Você é adolescente, você tem o seu papel, e o mundo dos adultos novamente. Então não tinha essa dúvida e nem essa expectativa. Hoje os pais e os próprios adolescentes não entendem, né? O que é isso? Porque os pais não sabem, a maioria não sabe o que fazer. Quando eles se importam e vêm com esse desejo de ter contato, geralmente é porque os adolescentes estão com algum tipo de problema, que eles julgam e que eles não conseguem ajudar. Aí, nesse sentido, aparece a problemática. Só que essa problemática inclui, com certeza, esses pais também, nesse sentido dinâmico relacional. E isso é extremamente difícil, né? Muitos pais, eles não se conectaram com a criança, não brincaram com a criança, inicialmente brincar mesmo e depois participar, encontrar meios para estar juntos. E eu falo assim, tem tantas formas, né, Dora, assim, mas tem que entrar no mundo das crianças. Então, assim, quando você fala brincar lá no adolescente já é diferente, mas os pais têm muita dificuldade de participar de todas as atividades, que seja brincar, que seja a coisa lúdica de sentar no chão, que seja correr na grama, que seja passear. Que seja também trabalhar? Sim, ensinar a trabalhar. Porque também faz parte do universo relacional de todos ali, e é uma vivência. Aí você vai dizer, não, ninguém gosta de fazer isso. Tudo bem, mas não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade. E é o natural. No universo da criança, muitas vezes, fala, você tem que entrar no mundo da criança. Sim, mas o que é entrar no mundo da criança ou entrar no mundo do adolescente? Né? É você, primeiro, respeitar o universo da criança e respeitar o universo do adolescente. Mas o que é o universo do adolescente? Por exemplo, o universo do adolescente é que ele está naquele momento buscando se firmar na identidade dele. Muitas vezes os pais querem exigir que esse adolescente simplesmente siga aquilo que eles acham que é certo. Já foi, já ensinaram, já educaram. Agora é hora de você conversar com esse jovem. É hora de você trocar experiências com ele no sentido de que ele tem alguma coisa para te passar e você também tem alguma coisa para discutir com ele. Mas em um nível que não é mais aquele nível em que você simplesmente diz aquilo que você pensa e evidentemente a criança, o pré-adolescente acreditam, entram em contato com isso, levam adiante. E isso vai ser bom, vai ser diferente. Mas muitas vezes os pais têm uma exigência que distancia ele daquele adolescente e o adolescente dele. Então aí não tem conversa. A comunicação ela se estabelece no momento em que há realmente um entendimento por parte, né, do jovem, há uma permissão para isso, e também os pais podem se sentir comunicando, onde os dois consigam conversar de fato. Conversar não é dar tudo certo, não. Né? Não é ter um acordo e dizer, não, chegamos a uma conclusão, é isso e acabou. Não, é vivenciar aquilo que tiver que vivenciar, mesmo que não tenha uma conclusão final, que é isso e pronto, acabou. Na verdade, eu falo que as pessoas têm dificuldade em acreditar que todo encontro tem desencontro. Inclusive, os encontros são permeados. Sim. Então, assim, não tem como, tem encontro, não tem desencontro. Isso não faz parte da vida. Eu sempre falo para os pacientes, gente, se a gente tem raiva da gente, a gente não vai ter raiva de quem a gente ama. Então, assim, não tem como não ter desencontro. Você falou de trabalho, eu acho muito bacana, né? Sim. Eu tô com um projeto com a minha filha para ela comprar ela queria um cavalo e para a gente conseguir esse cavalo, ela vai ter que aprender a cozinhar. Eu e meu marido, nós gostamos de cozinhar. E é exatamente isso, através do trabalho. No trabalho, as crianças aprendem muitas coisas, inclusive, na minha percepção, até a autonomia e se virar, né? Então, assim, a criança tem 10, tem 11 anos,
vai fazendo o que pode para aquela faixa etária, mas, gente, eu estava falando de exemplos com a Dora, né? Esse é um exemplo muito legal. Tá bom, não gosta, a família não gosta de cozinhar, tem diversas outras coisas que a família pode fazer junto, então... Sim. E mais do que isso, é o natural, não precisa criar nada não, porque a vida já está ali, né? É o dia a dia que todos devem participar. Quando criança num nível, quando adolescente em outro, né? E naturalmente é vivenciar aquele espaço ali, que é o que a gente vai chamar de lar, né? Exatamente, né? É que já teve um programa que eu estava falando sobre exatamente isso. Cada vez mais nós observamos casas e não lares, né? Poucas casas são permeadas pela presença de um lar. Que é isso, é a família. Cada vez mais as pessoas vivem isoladas, cada um em seu mundo, e aí entra no outro, que é algo discrepante, né? Como que os pais que vivem isolados não vão ter filhos que também vivem isolados? Sim. E aí eles chegam com essa queixa, aí a gente começa a conversar, entender a dinâmica familiar, porque criança e adolescente é preciso entender a dinâmica familiar, e na verdade a família vive muito isolada. Aí o filho vive isolado, pensa que tem algo fora do lugar. E muitas vezes tem patologias, como eu falei inicialmente, Sim. Cada vez mais criança e adolescente é acometido pelas doenças da mente, mas tem muitos casos que é só uma repetição do ambiente mesmo. Sim. Muito, porque tudo é um processo de aprendizado, né? Evidentemente, existe toda a formação da personalidade, que não cabe aqui a gente discutir, mas o processo de crescimento, de desenvolvimento, a nossa evolução, ela é pautada em aprendizado. Traz-se os traços, né, a sua característica, mas aquilo que o ambiente ensina como modelo, não como informação, né? É o que vai ficar na mente dessa criança, é o que vai ser levado para a adolescência e muitas vezes repetido também no mundo do adulto, mas com correspondente ainda imaturo da adolescência ou da infância. Aí a gente também tem um grupo, né, de pessoas que acabam se tornando, em termos de idade, adultos, mas ainda trabalhando com elementos internos, padronizados ainda da infância, da adolescência, da pré-adolescência. E aí eu até queria fazer duas reflexões, né? A comunicação não verbal, na minha percepção, ela manda no universo. Então, assim, o que é isso? Aqueles pais, tem uma frase que eu gosto, fale menos, faça mais. As crianças e adolescentes, eles reagem, as atitudes deles são muito mais pautadas naquilo que nós fazemos do que no que falamos. E aí os pais falam, nossa, eu ensino isso, eu falo isso. Quando você começa a observar a dinâmica familiar, gente, eles só falam da boca para fora. E, de novo, fale menos, faça mais, outra coisa, né? Então, inclua as crianças nas atividades de vida diária, nas coisas da própria família. Outra coisa é fale menos, faça mais. Quando as crianças e os adolescentes observam o que a gente faz, eles começam a fazer. Incrível. A gente fica pedindo uma coisa, a gente vai lá e faz, por isso que eu falo que são gotas mágicas de amor. É incrível. De uma hora para outra eles começam a fazer. É mágica? Não. Tudo é aprendido, né? Aquela coisa através do olhar, através do movimento. É assim que as crianças e os adolescentes, eles realmente percebem isso, né? Então, essa é uma reflexão. E a outra reflexão também, não tem jeito, cada família é uma família, e os modelos. Eu sempre falo, o que faz bem para uma criança, para um bebê, desde o bebê, o que faz bem para a mãe. Então, assim, querer viver de acordo com como outras pessoas vivem também é um motivo muito gerador de angústia e de estresse, né? A falta de modelo, porque daí, de novo, eles estão formando a identidade e eles ficam muito perdidos, né, Dora? Naturalmente, né, a convivência com os pais na infância faz com que a criança, deseje, né, entender aquele ambiente, entender aquele vínculo que está se apresentando ali e naturalmente também vira um padrão de relação que fica impregnado naquela personalidade. E isso é muito bom, porque é uma forma de você aprender, né, e você se comunicar e se adaptar ao meio. Quando você se torna adolescente, você vai repetir esses padrões da infância, acrescentando outras pessoas que a gente vai dizer são os outros adolescentes, são os grupos que vão além da família, de uma maneira em que não me importa mais a família dessas pessoas, me importa sim esse adolescente, esse colega, esse amigo, e eu vou desejar absorver novos elementos
elementos mais ricos no sentido daquela idade, daqueles pensamentos, que vão além daquilo que eu aprendi na infância com os meus pais, com as pessoas, com o ambiente, com as pessoas cuidadoras. E nesse período, então, da adolescência, é o período em que a identidade ela vai se ampliar. Para quê? Para que esse adolescente se identifique com ele mesmo. Mas ele precisa do vínculo com o outro, porque é assim que nós nos tornamos o ser. Ser é pertencer, precisamos do desde outro. que eu seja reconhecido. Então, eu preciso também dos grupos. Muitas vezes há um vínculo significativo, antigamente, hoje em dia já mudou, né? Com os professores, hoje são com os influencers, hoje são com outros, né, da internet que tem essa representação, e eu vou absorver isso e me validar, para que eu consiga me exercer como eu, né, ser no mundo do adulto. E eu até estava falando em reflexão e fui por outro caminho, quero voltar ali quando você disse assim, essa coisa, cada fase é uma fase, cada fase precisa ser vivenciada. Nós observamos muitos adultos querendo viver o que não viveram na adolescência, os adolescentes algumas vezes querem viver o que as crianças viveram, mas é menos comum. O que a gente observa cada vez mais isso de pular fases. Então, esses dias eu estava conversando com algumas crianças, e as crianças são crianças, já querem ser adolescentes. Aí são adolescentes, querem ser adultos. Pessoal, pais, se puder ficar uma outra reflexão hoje, para que vocês pensem como está a dinâmica familiar de vocês, criança tem que viver como criança, adolescente tem que viver como adolescente e os adultos como adultos. Porque todas as vezes que nós pulamos fase, a nossa mente ela é implacável. Lá na frente ela vai precisar viver aquilo que ela não viveu. Sim. E aí sim nós encontramos também depois muitos adultos sofridos. Por quê? Porque eles querem viver coisas que eles não viveram na adolescência. Os adolescentes, como eu falei menos, mas aí querem viver coisas que não viveram na infância. Então, cada fase é extremamente importante. A gente tem que respeitar o tempo, né? Eu falo que não é à toa que a palavra presente representa um presente, para que cada dia a gente possa viver. E nessa vida corrida, é importante a gente parar, repensar o que é essencial para cada família, o que é essencial para cada família, para que vocês realmente consigam viver cada faixa etária, cada fase, sem querer atropelar, sem querer pular. Porque, de novo, lá na frente a nossa mente vai cobrar, é inevitável. Sim. De fato, nós vamos viver cada fase. Quando a gente pensa assim, pulou uma fase. Se pulou uma fase, na verdade, isso é assim, a gente diz, mas não é o que acontece de fato, né? Porque não há chance de pular fase. O que ocorre é que há uma ilusão de que você agora está correspondendo a um outro sentido, a um outro mundo. Por exemplo, passar da fase da infância para a adolescência sem que você seja adolescente. Veja bem, gente, nós não estabelecemos simplesmente uma questão da idade. Essa questão da idade, que é a idade da criança, a idade da adolescência, a idade da fase adulta, são importantes, evidentemente, mas não é por aí. Nós vamos ver a individualidade, o que você está vivenciando. Muitas vezes é apenas uma ilusão de que você está vivendo a adolescência. Por quê? Se você é adolescente, gente, a gente vê e sente aquele jovem como adolescente. Existe o que a gente vai chamar de síndrome da adolescência normal, né? Tem um autor, o Nobel, que vai falar exatamente sobre isso, as características deste jovem nessa fase, que são características que muitas vezes a gente vai julgar como sendo sintomas, né, alterações comportamentais, mas que está ainda assim num contexto que a gente espera que é o contexto da adolescência, e que ocorre simplesmente para que você também, para que aquele jovem consiga estabelecer um novo olhar, vivenciar aquelas questões para poder se desenvolver. E aí, evidentemente, esses comportamentos vão cedendo, mas aparentemente, né, aquele jovem, se a gente for computar, está doente. Mas não é que ele simplesmente está doente, ele está passando por um processo de mudanças significativas, hormonais e psicológicas, né, que acabam influenciando significativamente aquilo que eles vão viver naquele momento, aquilo que eles vão pensar, e mais ainda, quando forem para a fase adulta, vão levar aquilo que eles vivenciaram na infância, na adolescência, em termos de amadurecimento. E a imaturidade muitas vezes se apresenta nessa fase adulta. Então não é mágico, né? Nada é mágico, nada é estático. Esse é um tema que é muito interessante, né? E como eu falei, as crianças e os adolescentes são o futuro não só do nosso país, né? Assim,
no mundo. E quando a gente olha, pelo menos nós que gostamos dessa coisa de ensinar, eu falo que nós somos professoras, então quando a gente vê uma criança ou um adolescente, a gente vê a possibilidade de transformação, de mudança, de busca por qualidade de vida, uma vida mais leve e com mais reflexão. E na verdade é isso que eu espero, que vocês possam fazer reflexão, que faça sentido para vocês. O tema é muito amplo, quando a gente vê o tempo passa. Sim. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Maria Auxiliadora Marques, que eu chamei de Dora e é assim que nós a chamamos. Foi muito bom ter a sua companhia aqui. Espero que faça sentido, como eu falei, e até a próxima quarta-feira. Gente, tudo de bom, pessoal. Uma ótima semana. d1noticias.com, a notícia no seu celular.